sou professora da Rede Municipal de Ensino e aqui hoje vou trabalhar uma aula de Ciências Humanas. Nessa nossa aula, vou abordar a formação do povo brasileiro. Mas para começar a nossa aula, preciso trabalhar primeiro uma expressão denominada miscigenação. E o que é miscigenação? Miscigenação consiste na mistura de diferentes etnias na formação de um povo. Assim, mestiços são aquelas pessoas que não têm uma única origem, mas sim recebem características das etnias das quais descendem. Bom, em outras palavras, isso quer dizer, quando eu falo assim para você, como é o povo japonês? Qual é a imagem que vem à sua cabeça? Se eu repetir essa pergunta, e como são os alemães ou os nórdicos? Também vem uma imagem à sua cabeça. Mas quando eu faço essa pergunta, e aí, como é o povo brasileiro? Qual é a imagem que vem à sua cabeça? É isso que a gente vai abordar. O que é essa miscigenação que formou uma população tão diversificada, tão plural quanto a população brasileira? É isso mesmo. Não há uma característica única. O povo brasileiro é resultado da miscigenação de vários povos. Os índios que aqui habitavam, os europeus que entraram no nosso território e mais tarde, devido à necessidade da mão de obra escrava, os negros africanos. Foi essa grande miscigenação que deu origem ao povo brasileiro. E mais tarde, já no início do século XX, final do século XIX, a chegada de outros povos também contribuíram para essa diversidade que temos hoje em nosso país. Vamos tomar como base os índios que habitavam o solo brasileiro quando os portugueses aqui chegaram no ano de 1500. Os indígenas ocupavam todo o território, especialmente o litoral. E não devemos pensar que se tratava de um único povo, mas sim de várias tribos indígenas, cada uma com sua língua e seus costumes. A etnia mais numerosa era a dos tupis guaranis, e foram com eles que os portugueses travaram os primeiros contatos. Esses povos conheciam a natureza, tinham nomes dados aos montes, às praias, rios e animais. Sabiam quais ervas eram nocivas ou não. Tudo isso foi ensinado aos portugueses. Você saberia dizer por que temos o hábito, por exemplo, de tomar banho todos os dias? Ou porque gostamos de comidas à base de milho, de mandioca, palmito, frutas, como o guaraná? Esses e muitos outros costumes foram herdados dos índios, os primeiros habitantes do Brasil. Palavras como caju, acerola, guaraná, mandioca, pipoca e açaí também têm origem indígena ou nos apresentaram a rede, a canoa e a jangada, entre outros itens. Já transformavam a argila em utensílios. Na religião, tinham vários deuses. Depois, chegaram os europeus. O primeiro grupo europeu a aportar no Brasil foram os portugueses. Eles introduziram novos conceitos de sociedade, economia e religião, muito diferente àquelas dos costumes indígenas. Um dos exemplos é a economia. Ao invés de plantar para subsistência, agora era preciso cultivar produtos em grande escala que pudessem ser vendidos lá no mercado europeu. Também trouxeram sua religião e a impuseram aos indígenas. Através da crença vieram as festas, o idioma latim e o português e uma nova filosofia de vida. Ao invés de vários deuses, agora adorava-se somente uma divindade. Havia um livro para seguir e uma hierarquia de sacerdotes. Além da religião, o português passou a ser o idioma do novo território, assim como a organização política e a economia capitalista. Durante o período colonial,
temos também que considerar a influência de outros povos europeus. Os holandeses, especialmente na região de Pernambuco, e os franceses na região do Rio de Janeiro. A chegada desses povos significou a vinda de uma nova religião, de outros hábitos e outras culturas também. E por fim, vieram os povos africanos. Apesar de toda a brutalidade da escravidão no Brasil, os africanos trouxeram seu idioma e suas habilidades. Introduziram alimentos como o feijão e o quiabo. Na música, sua influência daria a cadência e o ritmo sincopado próprio da música popular brasileira, o que originou uma infinidade de coreografia como o maxixe e o samba. Os africanos trouxeram a religião e seus orixás, que foram misturados com a crença cristã. Isto deu origem aos terreiros de candomblé e, posteriormente, à umbanda no Brasil. Na culinária, o dendê é um dos alimentos africanos mais populares. Dele é extraído o azeite de dendê, que dá origem ao acarajé, caruru e vatapá, pratos muito famosos que têm origem africana. Ah, e a nossa feijoada também. E várias palavras: moleque, cafuné, dengo, caçula, quitanda, fubá, cachaça, entre outras palavras, foram incorporados ao nosso idioma. Pois bem, dessas misturas de etnias surgiram o que os historiadores chamam mameluco. O mameluco, ou um caboclo, é o resultado da mistura de índios com brancos. O mulato é o resultado da mistura do branco com o negro. E cafuzo, resultado da mistura com o negro e o índio. Mais tarde, no início do século XX, é que chegaram os alemães, italianos, japoneses e árabes. Essa variedade de etnias é que provocou uma vasta riqueza cultural, na comida, na dança, na música, na literatura, na arquitetura e nas festas e tradições populares. Aí podemos perceber a presença das culturas estrangeiras incorporadas à brasileira. E por isso, podemos nos considerar uma nação privilegiada culturalmente. Então, gente, espero que você tenha compreendido, através dessa aula, o verdadeiro significado de miscigenação e o porquê da tão diversidade do povo brasileiro. Que você continue assistindo às nossas aulas, fique sempre atento e até a próxima!